Ei, e aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem, que tenham, estejam com saúde, que tenham tido tempo para ler poesia, quem sabe escrever poesia, poemas, como vocês preferirem. E estamos aqui com mais esse pub, né? Para quem não conhece, esse é o pub, onde a gente conversa sobre poemas, né? Sobre leituras, mais do que nada, leituras de poemas. E pub por causa que, primeiramente porque eu estou falando aqui de Londres, então tem essa ligação com os pubs aqui, mas principalmente é a sigla de poemas ou poesia universal brasileira. Então, poemas, a gente sempre conversa sobre poemas, universal, como eu digo, é para abranger tanto a quantidade de brasileiros, né, que escrevem fora do Brasil, em toda parte do planeta, mas também a questão social, né, e questão de gênero, de estilo. Então, hoje em dia, né, afortunadamente, a gente tem a galera escrevendo de todas as classes, não, já tendo aí autonomia para até para publicar, né, seus poemas e seus livros. Então, isso é legal, né? Então, Universal é para tentar aí conter, não num termo, toda essa multiplicidade, né, contemporânea da poesia, dos poemas. E fora isso, também a coisa do estilo, do gênero, que nem eu falei. E daí o brasileiro, porque a maioria dos poetas que a gente conversa aqui são brasileiros, ou escrevem na língua brasileira, por assim dizer. É, mas eu sempre digo que nada impede que a gente impede, né, que a gente tenha aqui não poetas que escrevem não na língua portuguesa, mas que não sejam brasileiros ou brasileiras. E é isso, fora isso, eu queria agradecer aí a galera que já se inscreveu no canal, que está curtindo, que já mandou mensagens, que já criticou também, falou do que gostou, do que não gostou. Isso esse espaço é para isso, né? Não é uma aula, não é um curso, não é nada disso. É, eu estou aqui somente para expressar, né, a minha opinião, né, o meu modo de leitura, mais do que nada, né, tentar percorrer com vocês, né, a minha experiência quando eu estou lendo um livro, né, os questionamentos que veio para mim e apresentá-los para vocês, não, apresentar para vocês essas anotações que eu faço, esse diálogo que eu tive nessa conversa que eu tive com os poemas. E através dessa apresentação para vocês, então a gente tipo cria um triângulo, né? Então, primeiramente sou eu com os livros e depois sou eu, os livros e vocês, né? Então a gente vai criando essa multiplicidade de diálogos, de visões, porque esse é o meu interesse, né? Meu interesse é ampliar as minhas possibilidades de leitura, né? Ampliar os meus modos de ver o mundo, por consequência, não? Porque para mim, quando eu amplio, né, a minha possibilidade de ler outros, né, de ler é, poemas de maneiras diferentes, eu também estou me melhorando como pessoa, né? Estou melhorando minha capacidade de reconhecer outros mundos, né, outras maneiras de ver o mundo, outras maneiras de conceber a realidade da nossa existência. Mas é isso aí, né? Então valeu aí pra galera que já tá apoiando. E se você é a primeira vez que tá aqui, curtir, dá um like aí, toca no sininho. Tocar no sininho é importante, como eu digo, porque a gente não tem uma data certa para colocar os vídeos. Eu tento sempre pôr aqui 2 vídeos na semana, e aos sábados geralmente, mas nem sempre. Tudo depende aí da minha condição pessoal de trabalhos e tudo mais. Tá bom? Então é isso. Vamos aqui conversar um pouco sobre um livro chamado Passagem, da super amiga aí, colaboradora, por assim dizer, companheira de Malarmagens. Ela me ajuda aí, né, sempre com as edições, né, do Tubi-Tupi, que a gente traduz poemas, né, do inglês para o português e do português para o inglês. E a Amanda Vital é que faz a edição. E
Então, sim, é um momento de satisfação aqui estar lendo o livro dela. E depois, logo em seguida aí, hoje a gente também vai ter um vídeo do Nuno Hall, que também é outro amigo da Malar Imagens. Beleza? Mas vamos aqui então, falar um pouquinho, né? Deixa eu apresentar para vocês o que eu senti, né? Qual foi a minha percepção, o diálogo, a conversa que eu tive com esse livro da Amanda Vital. E, e antes de mais nada, queria agradecer também, né, a Amanda por ter me enviado o livro, né, de forma muito generosa, porque para mim é sempre difícil, né, eu falo que essa conversa é importante, mas ela não é possível sem livros, né, e por estar vivendo em Londres, às vezes complica, não, a questão de envios, né, encarece bastante os livros para enviar, né, ainda mais quando a gente quer ler bastante, né, é, então, essa questão econômica, né, realmente às vezes dificulta. É, mas, e às vezes nem é econômica também, né, essa própria questão, né, do envio dos livros, né, porque os livros no Brasil, né, eles já têm um preço que não é, né, muito favorável, né, não incentiva a compra. E daí você tem que mandar aqui para Londres, né, todos os livros, realmente encarece bastante. Mas então eu agradeço aí a Amanda pela generosidade. Por isso que eu estou sempre pedindo livros digitais para a galera, se eles têm, para vender. Que é sempre mais prático, né? Mais fácil, mais justo, né? Financeiramente para o meu caso em si. Mas é isso aí. O livro foi editado também pela Patois, né? A gente deve dizer aí, sempre a gente deve apreciar, né, e lembrar dessas editoras, não, que estão cumprindo aí um papel fundamental nessa quantidade, né, de poetas, não, de publicações que a gente tem acontecendo no Brasil. Então aí parabéns para a Patois e para o Eduardo Lacerda, que acho que é um dos comandantes lá. Mas vamos aqui para o livro então da Amanda. O livro então chama-se Passagem. E é curioso, né? Assim como a gente falou, acho que esses dias atrás, é curioso ter títulos longos, né, de livros, porque geralmente os livros têm, acho que três, né, entre dois a três palavras, né, ou termos, né. Mas então é interessante quando você acha um livro que tem apenas uma palavra, ou que é mais longo, né? E no caso da Amanda, então a gente tem esse livro que chama-se Passagem. E é um título interessante, que eu gosto, né? Porque tem. Então a maneira que eu gosto de ler é tipo. Quando eu encontro o título, né? O título para mim é importante. Então eu gosto de mastigá-lo, como eu digo, né? Eu gosto de tipo respirar fundo quando eu leio o título e começar a pensar, né, passagem, o que pode significar, né? Que nem eu comecei a pensar, né? Será que é bilhete ou passagem, questão de túnel ou é uma porta ou, ou também é literal esse passagem ou é o passagem mais assim de místico, ou de um ritual de passagem também que se diz, não? Será que a passagem de um lugar, né, para outro lugar ou tem a ver com sentimentos, né? Já que a poesia, né, será que tem a ver com sentimento, passagem de um sentimento para outro? Então todas essas coisas, não, esses pensamentos, reflexões começam a vir, né, na sua cabeça. E você pode começar a anotar, ao menos eu gosto de anotar, né? Então aqui as minhas anotações que eu faço de cada livro. Então isso daqui é como se fosse um diário de viagem, por assim dizer. E então eu vou anotando, né? Então o passagem aí já me chamou bastante atenção, né? E, e depois, claro, lendo o livro e tal, eu comecei a perceber, né? A percepção que eu tive, ao menos essa foi a percepção que eu tive. Não sei se vocês teriam o mesmo, né? Espero que vocês comprem o livro, leiam e comentem, né? Conversem comigo sobre ele.
Mas eu acho que é uma percepção realmente da Amanda, como... Esse é o seu primeiro livro, né? Acredito, o seu primeiro livro de estreia. Então acho que a passagem seria realmente essa condição de alguém que, que não é poeta e se torna poeta. Alguém que não está assim no mundo da linguagem poética e passa, não faz essa passagem, né, que pode realmente ser literal ou ritualística, não? E daí ela trata, né, trata da própria condição, eu acho, nossa, não? E dela como poeta, de reconhecer, né, de dar-se conta, né, ter a consciência de como esse mundo, né, da poesia, da linguagem poética, a domina, né, e nos domina, a partir do momento que a gente começa a se aprofundar mais, né, começa a ler bastante, né, é, a linguagem vai nos tomando, né, mesmo se a gente é um leitor que às vezes não para refletir, que nem eu falei, gosta de mastigar os poemas, gosta de questioná-los e fazer perguntas sobre eles, e sobre você mesmo, né? Sobre por que você teve tal pensamento quando leu um poema, ou quando leu certa palavra e aquela palavra te trouxe né, uma alegria, uma tristeza, ou um pensamento negativo, positivo. Por quê, né? Por que aquilo me tocou daquela maneira, né? Então, mesmo o leitor que não tem esse tipo né, de leitura, de comportamento, sem ele perceber aquelas palavras, aquelas muitas leituras vão tomando conta, né, da sua experiência de vida, né, do seu modo de estar no mundo, de se comportar. E eu acho que vai por aí, né, a questão da passagem, né, essa transformação, essa transmutação que a Amanda sofreu, que eu sofri, que nós sofremos, leitores de poemas, de poesia que se preocupam pela linguagem, né? Então tem essas questões, eu acho, no livro, né? E o primeiro poema que eu gostaria de ler para vocês, eu acho que ele vai nessa direção, chama-se Verborragia. Então a gente tem essa ideia, não, do verbo, né? E de uma hemorragia, não, é, de algo realmente corporal, né, que está acontecendo, não que está indo para além da nossa possibilidade de controle, na verdade, né? E quando a gente fala assim, a gente já chega nas questões do livre-arbítrio e tudo isso, né? Mas deixa eu ler o poema aqui para a gente não, não ficar enrolando muito. Verborragia. As palavras me engatam a garganta pelas úngulas, escalando paredes maçudas de vazio acumulado. Sinto o amargo dos farelos às camadas raspadas, a saliva confinada nas grossas grades da afasia. Sinto cada gota desse sumo chorumoso e espesso, desgarrado à força na degeneração dos silêncios. Tento cobrir a boca, reprimir o ímpeto delinquente, numa hipótese vã de fazer descerem os demônios. Chego a engolir, pressionar, empurrar, impelir sigilos. Mas vozes correm em desespero entre meus dedos, explodindo faringe, laringe, mandíbula, cordas vocais. Fere a carne, coagula o verbo na arma que empunha. As palavras me sepultam a mudez pela insistência, arrebentando pontos repetidos de eternas suturas. Então aqui não sei se vocês vão poder ver,
mas acho que dá para observar um pouquinho a estrutura, né, dos versos. Então a gente tem 2, 4, 3, 3, 2 versos. E, e os poemas da Amanda, uma das coisas que eu gostei foi essa concisão que eles têm, né? Os versos parecem que até aí tem uma possibilidade de vê-los como até sonetos, né? Eu não contei as sílabas, né, para ver se são realmente sonetos, né? Mas em termos de forma, não de estrutura, né, eles têm quase todos a mesma forma, né? Então não são poemas que tentam jogar com a forma, né, ou jogar com os termos, espalhá-los tipo pela página ou coisa do tipo. Não, eles têm, né, sempre uma mesma estrutura, como se fossem, né, sonetos, que nem eu falei. Às vezes muda, né, o número de versos e tal, mas eles têm assim sempre quase meia página, né? São os poemas, os versos, e também são versos quase de sempre o mesmo ritmo, né? As palavras me engatam a garganta pelas úngulas, escalando paredes maçudas de vazio acumulado. Sinto o amargo dos farelos, as camadas raspadas. Então a gente vê, se a gente for cantarolando assim, a gente vai ver que a contagem de sílabas são bem parecidas, né? Mesmo se a gente não contá-las. Então, isso eu gosto, né? Na verdade, não mostra assim uma vontade de cuidar das palavras para que elas não tomem conta, né? Disso que a gente conversava antes, não? Das nossas possibilidades de escrita, né? É, e, ao mesmo tempo, né, outra coisa que da Amanda, né, se percebe é que ela não tem, né, preconceito, por assim dizer, não, contra a questão da rima, né, ou a musicalidade, não. Realmente ela rima, né, e como a gente vê aqui tem os ungulas, né, e o poema vai terminar em suturas, e daí você tem o impunha, ao mesmo tempo você tem silêncios, demônios, sigilos, dedos. Então você tem, né, essa rima acontecendo, a musicalidade dentro dos poemas, que para mim, na verdade, eu gosto, né? Eu gosto de poemas que, que tem essa musicalidade, né? E jogam com as rimas, né? Principalmente nas partes finais, não? Ela gosta de usar é, versos que rimem, né? Que dê esse toque musical para o final dos poemas, né? Mas em termos de tema, então a gente vê que esse é um poema que trata disso que a gente falou, né? Dessa coisa das palavras, né? Aí se engatando, né? Como se diz aqui no começo, né? Ou tomando conta, né? Da garganta ou do corpo, né? Da carne. Então essa é outra coisa que a gente vai encontrar muito aqui nos poemas, não? A gente vai encontrar essa condição da carne, né? Do corpo e das partes não corporais sendo dominada, né? Pelas palavras, né? Ou pelos conceitos, não? É, até de questão até para trazer à tona a nossa animalidade, por assim dizer, não? Então o corpo muito ligado, né, à questão animal, que essa é outra coisa que a gente sempre está conversando aqui, não? Que realmente é algo que fica claro, né, que a gente poderia conversar muito sobre essa questão dentro da poesia, né, no geral, não? Que é a questão realmente do corpo ou do biológico, né, e o cultural e o verbo, né, por assim dizer, e a palavra. E, e aqui trata disso, né? Então a gente vai ver o surgimento né, dentro da narrativa, né, dela, dentro do livro, de vários seres animais, né? De várias, né? Eu marquei aqui alguns, né? Então vai ter poemas sobre grilos, vagalumes, passarinhos, abelhas, cigarras, o python também. Então tem toda essa relação, né, que ela tem com animais dentro do livro, que poderia muito bem estar representando aí
esse lado nosso mesmo, animal, biológico, não? É, assim como por outro lado também a gente vai encontrar, né, no decorrer do livro, né, essa questão também simbólica do mágico, do místico, relacionado muitas vezes com o pagão, né, com questões como Baco, ou Hipocrene, ou Olimpo, ou fauna órfica, e do outro lado o misticismo também é cristão, né? Então a gente encontra aí algo de Maria, né? De Nossa Senhora da Conceição também, que acho que tem a ver, né? Com a criação também então então vai nos poemas, né, no livro em si, eu percebi muito isso, né? Isso me chamou a atenção, né? Me criou esse tipo de questionamento, de reflexões quando eu li os poemas e pensava nisso, né? É, eu acho que é por aí nessas questões. Eu acho que a gente poderia ler um outro poema. Outra coisa que fica claro também é a ligação tanto de familiaridade, né, da, da Amanda, né, a questão de ligação, né, familiar que ela tem, né, tanto com as pessoas em si, com os amigos. Então a gente vai ter poemas aqui para vários dos seus amigos, né, mas também para a mãe, para a irmã, para a avó, é, poemas até dedicado para uma segunda mãe que a gente encontra aqui. Então esse primeiro livro da Amanda, assim, ela quis não expressar é, essa relação, né, bem íntima que ela tem, né, com a questão da família, não, e com a questão dos amigos, não. E no lado pessoal, né, a gente vê, na verdade, no relacionamento que a gente tem com a Amanda, né, no pouco que a gente tem, que ela realmente parece ser uma pessoa bem amiga, bem atenciosa com os amigos, bem querida, né, como se diz. E o livro então deixa passar isso, né? E essas coisas que eu falo aqui, né? Às vezes pode até parecer que são bobagens, por assim dizer, são detalhes, mas é isso que faz a diferença no final entre uns livros e outros, né? Se a gente quiser comparar, fazer a comparação desse livro, por assim dizer, com o do Nuno Hall, a gente vai encontrar várias coisas que a gente está percebendo aqui, ou que eu percebi que a gente não encontra no Nuno Hall. Então esses detalhes, na verdade, eles são fundamentais, né? E para quem lê dessa maneira, de uma maneira questionadora, que quer ler de uma maneira filosófica, por assim dizer, é realmente o óbvio que a gente tem que questionar, né? É realmente o óbvio que a gente tem que trazer para diante de nós e dizer, mas por que isso é óbvio? Para começar por aí, por que é óbvio? Será que é óbvio mesmo? O que esse óbvio está querendo dizer, não? E a partir da que a gente coloca as perguntas em cima desse óbvio, a gente vê que não existe nada óbvio, não? Ainda mais, ainda mais na literatura ou na poesia. Então tudo serve para questionamento, né? Assim como essa questão do título que eu falei, não? É, que, que eu gosto, né? Dos títulos, não? De, de mastigá-los. Se você pega o título do livro, que é somente um conceito, né? O conceito de passagem. E daí você vai desfilando, né? Pelos outros poemas dentro do livro e você vai ver que a maioria deles, na verdade, dos 25 poemas, que acho que tem o livro, 26, eu contei que somente 4 não são poemas com um título de somente um termo, um conceito definindo eles. Então a gente tem, para citar um exemplo, a gente tem um poema que chama-se Poeta, outro que chama-se Casca, outro que chama-se Primavera, outro que chama-se Costas, e por aí vai, né? Então a gente também tem essa relação de corpo já, a gente pode ver, né? Corpo e natureza, corpo e natureza. É, Então isso é um fato para a gente levar em consideração. E eu até pensei, né, que tipo,
para mim, né, se esse fosse um livro que eu estivesse pensando, né, dentro dessa condição, eu teria feito, na verdade, todos os poemas com um título, né, com um título com somente uma palavra. Porque esse tipo né, de pattern, por assim dizer, como que se diria a palavra em português, me sumiu agora, é, tipo de modelo, não, ou de estrutura que a gente começa a encontrar nos livros conforme a gente vai lendo. É, a mesma coisa com relação à linguagem, né, que se tem vírgula ou se não usa vírgula, se usa pontuação ou não usa pontuação, se são poemas não como em forma de soneto, ou se são não mais poemas concretistas que, né, se espalham pela página, que há espaços entre os versos e tal. Tudo isso, se você começa a encontrar, né, uma certa repetição dessas condições dentro do livro, você começa a descobrir um poeta que também é muito consciente do que está acontecendo dentro do livro, né? E faz escolhas, né? Faz escolhas sobre o que quer seguir, né? E tudo isso está dentro dessa luta que a gente diz, não? Entre corpo, entre poeta e linguagem, né? Sua expressão, né? E o seu controle, né? Dessa linguagem que realmente toma conta de nós, não? Mas eu gostaria de ler aqui então outro poema que chama-se Poeta, que por aqui dá para a gente ter uma ideia da poeta e como ela a noção que ela tem, né, ou a ideia que ela quer transmitir sobre o que é ser um poeta. Poeta, para Sérgio de Castro Pinto. Entidade ocupada por portais semiabertos. Artifício diluidor das palavras do dicionário. Antenas captadoras de sopros imagéticos, sintonizando universos não catalogados. Maestro a reger vozes isócronas avulsas, lentes refratoras das luzes inesgotáveis, extraindo a arte para fora das molduras, linha tênue entre insurgente e selvagem, glândula cravejada no corpo do mundo, imersa na estrutura e sob a pele grossa, vítima preliminar de seu próprio produto, orador das percepções não empilhadas. É tecelão em tarefa constante e laboriosa. Costurar do homem todas as camadas. Eu gostei desse poema, eu achei bem bacana, eu achei a concepção do poeta interessante também. E nesse livro também os títulos eles têm uma importância grande, que nem eu já falei para vocês aqui que eu costumo também cobrir o título dos poemas para ler a primeira vez e depois ler outra vez com o título. Porque fazendo isso você tem a percepção também do quanto importantes são os títulos para certos poemas e para certos poetas. Então isso mostra outra consciência também do poeta, né? Quando ele busca os títulos para os poemas, né? E nesse daqui interessante também, nesse poema, é que se a gente quiser, a gente pode ler o poema inteiro colocando o poeta diante de cada verso. Por exemplo, poeta, entidade ocupada por portais semiabertos. Poeta, artifício diluidor das palavras do dicionário. Poeta, antenas captadoras de sopros imagéticos. Poeta, sintonizando universos não catalogados. E por aí vai. Então,
por aí tem noção, né, de como o título ele contextualiza, né? Ele cria todo um cenário para esse poema que é um poema no sentido de descrição, né, desse cenário. É, e uma descrição, claro, né, às vezes abstrata, às vezes metafórica, com imagens muito interessantes, mas um poema descritivo, não? E, e bacana, o poema que eu gostei. Então a gente pode ver aqui que tem também essa estrutura de meia página, né? Ele pega com alguns versos, é, aí 4, 4, 3, 3, né? Então, quase se é um soneto, né? Eu não contei as sílabas, mas pode ser que seja um soneto, né? Aí perfeito, como se diz, talvez. É, mas eles têm esse ritmo, né? O que é bacana, né? O que é interessante. Eu gosto de sonetos. É, mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui então para dizer. Quer dizer, tem, né? Sempre tem esses poemas, como a gente diz. A gente aqui tem uma conversa de meia hora, não? Mas a gente poderia geralmente ficar aqui conversando por horas e horas, não? Que a gente ia ter sempre algo novo para dizer, para falar. E quanto melhor os poemas, né? Quanto melhor o livro, né? Mais se tem, né? Para se aprofundar e para dizer sobre os livros, né? É, tem esse poema Fome, que também eu gostei muito. É, o poema Tato também é interessante. O poema Hiato também é interessante. Esse Abismos também é legal. Estou olhando aqui no meu diário de viagem. Mas eu acho que a gente falou mais ou menos um pouquinho, sim, sobre o geral do livro da Amanda. É o seu primeiro livro. Então, essa questão também de ter 25 poemas, eu achei maravilhoso, né? Quem acompanha um pouquinho aqui, eu sabe que eu não gosto desses livros, eu acho com 70 poemas, às vezes 80 poemas, é, porque a gente conversa sempre, né? A gente vê no mundo, né, literário de poetas, sempre conversando sobre a necessidade de lapidar os poemas, de refletir, né, sobre escrever com a borracha, né, como se diz, né, ou com cruzando, né, apagando, né, é, é, as sobras, né, dos poemas, mas geralmente a gente não conversa sobre os livros em si, né? E, e como eu digo, né, tipo, a gente tem música, não, tem CDs que geralmente eles são com 14 canções, 15 canções. E você ali vai saborear aquelas canções, né, por semanas e semanas, né? Até você poder é, realmente ali decifrar, né, e todos os mistérios. E é o mesmo com poema, não? Um livro de poemas com 80 poemas, como você vai conseguir, né, saborear, né, dedicar a atenção necessária, né, para cada poema. Então, 25, nossa, é um número excelente, não? É, eu queria ter essa perfeição de fazer um livro com 25 poemas. Está entre os meus objetivos. É, então, parabéns por isso, Amanda. Eu achei sensacional. E então eu vou deixar vocês com esse poema Abismos, tá? A gente já vai chegando aí em 35 minutos. Parabéns, Amanda, mais uma vez, pelo livro. Gostei muito de ler. É, me trouxe vários questionamentos, várias perguntas. E, e é isso aí. Espero que vocês também tenham gostado, tá? Deixem comentário, digam o que achou. E, e até a próxima, não? Se vocês não se inscreveram, como sempre, se inscrevam aí no nosso canal e nos apoiem. E leiam poesia, leiam Amanda Vital, leiam livros da Patuá. E, e é isso aí. Vivam uma existência fantástica e até a próxima. Lendo poesia. Amanda Vital, Abismos.
como quem espera nirvanas caírem do céu. Revira os olhos num branco incandescente. Abre seus lábios entoando o último mantra, gotejando da saliva as águas de Hipocrene. O corpo inteiro agora flerta com abismos. Dos braços os frêmitos, da pelve o cismo, sobrenatureza inquebrantável dos prazeres. É alma em plena fuga do domínio místico, latejando mundano clímax desprendido, gozo rendido pela mais mortal dos seres. Eu vou ler novamente, que eu dei aí uma confundida no final, e o poema merece ser lido de forma mais perfeita. Abismos. Como quem espera nirvanas caírem do céu. Revira os olhos num branco incandescente. Abre seus lábios entoando o último mantra, gotejando da saliva as águas de Hipocrene. O corpo inteiro agora flerta com abismos. Dos braços os frêmitos, da pelve o cismo. Sobrenatureza inquebrável dos prazeres. É alma em plena fuga do domínio místico, latejando o mundano clímax desprendido, gozo rendido pela mais mortal dos seres. Thank you. See you.